Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, estamos dando início a mais um programa de reflexão, de estudo do livro O Consolador, que tem como psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Estamos agora nas perguntas sobre química, mas antes vamos fazer a prece inicial, pedindo ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade superior, que nos ampare, que nos proteja, que nos oriente na condução desse estudo, e que ela nos sirva não apenas para o nosso conhecimento intelectual, e que possamos vivenciá-la no nosso dia a dia, como é o objetivo do Evangelho, daquilo que o Cristo, que esteve entre nós, e os Espíritos nos trazem o caminho para Deus. E que possamos todos estar em paz, estar em harmonia, que é a condição necessária para que possamos estar conectados na mesma intenção. E vamos dar início com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santo é o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Senhor, por nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores e pedimos perdão a quem nós devemos. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja, para hoje e sempre, graças a Deus. Sim. Graças a Deus. Então, como sabem, esse livro é composto de perguntas e respostas, as perguntas efetuadas pelo Grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, e as respostas de Emmanuel. E nós estamos na questão número 7. E nós vamos fazer na seguinte ordem: eu leio a pergunta e leio a resposta. A Maria Antônia, nessa primeira pergunta, ela responde, eu faço considerações, aí ela faz esse papel e a gente segue até a pergunta que o tempo do programa nos permite. Então, Doni, antes de você iniciar as perguntas, seria interessante lembrar que há 2 programas anteriores, um ouvinte deixou uma pergunta para nós e nós não apresentamos o retorno à pergunta, porque aquela resposta vai vir
mais à frente, quando nós falarmos das ciências psicológicas e ciências sociais. Então, que nós não esquecemos, não, da pergunta que nos foi trazida, mas dado o tempo pequeno do programa, a gente preferiu deixar para responder na ocasião. Era só isso, Doni, obrigada. Pode Muito bem lembrado, né, Maria Antônia? Senão, mais um programa que a gente não dá satisfação, né, para aquele que está aí nos assistindo. E é mais um lembrete, aqueles que quiserem colaborar com a gente com alguma sugestão, alguma pergunta, alguma consideração, por favor, coloque aí, e nós teremos um prazer enorme em estarmos juntos, né, nessa, ou é numa resposta, ou na sugestão, seja como for, sempre abrilhanta e aumenta a nossa, né, a nossa capacidade aqui de estudo e de reflexão. Então, na pergunta número 7, existe uma lei de progresso para individuação química? Resposta de Emmanuel. Na conceituação dos valores espirituais, a lei de evolução para todos os seres e coisas do universo, as individuações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas, sendo justo observarmos que, no círculo industrial, a individuação é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra em novo ciclo vital na ascensão para o seu destino. Maria Antônia? Aí é importante nós entendermos que o termo individuação química aqui não significa divisão. O termo individuação, ele tem um sentido de integração, de integralidade, né? E quando ele diz que na conceituação da lei da evolução, então, o que rege todos os fenômenos, sejam eles de ordem material, de ordem orgânica, são fenômenos que seguem um processo de evolução. E é nesse sentido o valor dessa obra, porque Emmanuel deixa muito claro, nós vamos ver nas perguntas a seguir, depois dessas, o quanto que, quer seja na matéria, quer seja na questão da nossa vitalidade, do nosso psiquismo, tudo segue, tudo obedece uma lei principal, que é a lei da evolução, e que o Criador nos colocou, né, dentro de toda a natureza, entre as suas leis naturais, nós temos a lei da evolução. Então, esse é um ponto importante. A individuação química, elas também possuem essa roda. Quando a gente fala da individuação, nós estamos falando das combinações que vão gerar novas substâncias, novos elementos, né? E, então, o que ele aponta para nós? Que se existe uma lei de evolução, essa lei também está relacionada aos elementos químicos e que, por sua vez, refletem quando há as combinações desses elementos para a composição de novas substâncias. E para que isso acontece? Justamente para beneficiar a própria natureza, né? E vai progredindo também no seu processo de crescimento natural, de transformação natural. Então, esse é um aspecto importante. E que serve tanto para os aspectos da vida, quanto para os aspectos, por isso que ele fala aqui, para a obtenção das primeiras expressões anímicas, né? E seria, então, das expressões do próprio espírito, da própria vitalidade dos seres.
sendo justo observarmos que no círculo industrial, a individuação é trabalhada pelo processo mais grosseiro até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica. O que ele está nos mostrando é que esse processo da individuação química, tanto para os seres vivos, ele é importante, mas também é importante para as condições materiais, porque quando nós temos as associações químicas e a gente consegue obter novas substâncias, essas substâncias vão colaborar para que para que haja a sustentação da vitalidade no processo terreno. Lembrando que o que ele enfatiza aqui importante é assim, que as individuações químicas relacionadas às expressões anímicas, elas estão relacionadas com a criação divina. Foi o determinismo da criação divina. Enquanto que as individuações dos agentes químicos na natureza de ordem material, ela está relacionada com a ação humana, né, do homem. E por isso que ele chama, é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra um novo ciclo vital na ascensão para o destino. E, geralmente, eu estou pontuando essa questão também de que os elementos químicos na ordem da matéria, ele é trabalhado pelo homem, né? E é isso que tem alavancado o desenvolvimento da ciência tecnológica, que tem dado a oportunidade do progresso na sociedade, tanto tecnológico como no agro, enfim em diversos campos, né, da sociedade, o que é resultante de um processo progressivo, evolutivo desses elementos, que eles são estudados, é lógico, pela ciência humana. Agora, o que é bonito nessa resposta é que há um processo muito interessante de que a presença da química biológica, ela sustenta a vitalidade, ela tem lá na sua origem todo um trabalho, que depois nós vamos ver perguntas mais à frente, dos planos superiores, aqueles espíritos crísticos que colaboraram com a obra divina da implantação das condições para que o espírito pudesse vir habitar a Terra. Era isso que eu gostaria de comentar, Dani. Nós notamos desde o início sempre colocações gerais, né, que é interessante do livro O Consolador é que você nota logo aonde ele quer te conduzir, né? Ele já dá os sinais, e isso é ótimo, porque você não está, vou falar, não está num túnel escuro que vai chegar em algum lugar, mas você não sabe onde, né? Ele sempre vai dando sinais disso e aprimorando, né, esses sinais, e a gente vai ficando mais claros à medida de cada pergunta. Nós estamos ainda nas ciências fundamentais, no caso, a química. E logo na primeira frase, ele diz: na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. Isso é geral, é algo que não precisava, vamos falar, está aqui e nos dá, lógico, o nosso rumo, mas poderia estar em qualquer livro de conceituação de qualquer doutrina, né? Nós estamos falando da doutrina espírita aqui, né? Então, para todos seres e coisas. Essa individuação química do momento é coisa, né? Um átomo.
a menor partícula indivisível, e nós já sabemos que ela é divisível ainda. Mas sem levar em conta isso, ela vai se juntar, vai se formar moléculas. Vai formar o quê? Uma cadeira, uma mesa, vai formar diversas coisas. E que há uma destinação para tudo. Tudo tem um destino. E ele diz, ao final, na ascensão para o seu destino. Quer dizer, é uma ascensão. É isso que ainda é químico, isso que ainda é coisa, mas que tem um destino, como ele já disse anteriormente, divino. Quer dizer, traçado pela misericórdia divina. E vamos assim, de uma forma, usar algum exemplo. Ele diz que na individuação, né, industrial, ela é grosseira. Vamos pensar aí na obtenção do nitrogênio através dos adubos minerais nitrogenados, que vão nutrir as plantas, compor as plantas, né, como nitrogênio. Aí nós já estamos falando de química orgânica, e depois isso vai compor um animal ou vai estar em nós mesmos. Então, essa destinação de cada coisa, ela é de evolução, né? Não é uma destinação de ficar sempre igual, ela é de evolução. Então, e interessante, né, que ele põe assim, tratada pelo agente invisível. Então, isso como não é coisa, não é ser ainda, há algo visível, um princípio vital, há os prepostos de Jesus, há espiritualidade trabalhando nisso para que isso siga esse caminho determinado. E aí, né, como já comentei, aí um novo ciclo vital. Então ele fala em expressão anímica, anímica que tem alma, que tem vida, né? E aí, ao final, novo ciclo vital, algo que é um átomo que vira uma molécula, de repente ele está já compondo algo que tem essa destinação maior, essa evolução. Então, na conceituação dos valores espirituais, a lei de evolução para todos os seres e coisas do universo. O que eu tinha a dizer é isso aí. Agora a Maria Antônia vai fazer a leitura do próxima pergunta. A próxima pergunta do livro é a número 8. Qual a diferença observada pelos espíritos entre a química biológica e a industrial? A resposta de Emmanuel é a seguinte. Na primeira, preponderam os ascendentes espirituais em todas as organizações, ao passo que na segunda, todos os fatores podem ser de atuação propriamente material. Nisso reside a grande diferença, é que na intimidade da célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino em sua natureza profunda, e nos compostos industriais, as combinações químicas podem obedecer a um agente humano. Doni? Aí interessante já é a colocação de uma diferença, né? Mas ele já está falando de química biológica, né? Aí entre a química biológica e a industrial. Eu tenho como muito claro o texto e pouca coisa a acrescentar, são pontuações justamente para salientar, na verdade, algumas coisas que nos parecem mais importantes. Mas, né, na mesma sequência da anterior e das anteriores, né, nós notamos que, na primeira, que é a química biológica,
os ascendentes espirituais, ascendentes espirituais já interferindo. E é a vida, é a caminho da vida, a caminho de uma expressão da manifestação, né? Que, se fosse lá nos primórdios do mundo, poderia ser que estavam chegando os primeiros seres unicelulares, as plantas, os animais ainda. Então, nós poderia estar em qualquer desse ponto, mas seguindo para iniciar a vida, né? E na segunda, né, que é a industrial, é uma atuação propriamente material, quer dizer, a nossa atuação. Somos nós aqui, com o conhecimento que aprendemos da natureza, conforme foi dito anteriormente, não criamos. Quem criou foi Deus. Quem fez, quem organizou, foram os prepostos de Cristo. E nós aprendemos. E nós estamos manipulando. E para quê? Manipulando pela nossa necessidade de sobrevivência, né? Alimento, nossas casas e tudo que guarda, nos dá segurança de estar no planeta Terra. E também a curiosidade. O ser humano, ele precisa e quer aprender, o progresso da inteligência é muito importante no momento. Vamos falar das coisas materiais e, em seguida, das coisas espirituais. Isso faz parte. E ele, colocando novamente, como anteriormente, o agente invisível, né, os valores espirituais, e aqui ele coloca que o fenômeno da vida submete-se a um agente divino, né, e que isso faz com que a transformação das coisas, que é o átomo, que é a molécula, em algo que passa pelo orgânico, e vamos chamar de química orgânica ou química biológica, como está dito aí, e aí a composição dos seres, e esses seres habitados, vamos dizer assim, por nós, né, espíritos, né? Todo um trabalho ainda de compor aquilo que seria o nosso veículo de manifestação nesse planeta terreno, né? E do jeito que somos. Dizem que a própria espiritualidade, em outros planetas, em outras posições, em outros lugares, com atmosferas diferentes e tudo mais, são espíritos, como nós, mas a aparência, o meio de vida, às vezes é na água, às vezes é no ar, às vezes não tem ar, né? Não importa, elas são diferentes. E aqui tudo nos levou para que seja essa a constituição, para que a gente consiga sobreviver nesse terreno. E, terminando, em sua natureza profunda e nos compostos industriais, combinações químicas podem obedecer a um agente humano, a inteligência trabalhando no aprendizado, que não poderia deixar de ser assim, porque o planeta e tudo não seria o tempo todo conduzido pela espiritualidade, né? A gente fala espiritualidade, lógico, superior, mas um dia seremos nós a espiritualidade superior. E nós temos que aprender, vamos aprender a lidar com essas coisas também, a manipular. Agora, de forma muito rústica, muito no início, embora pareça que a gente tenha um grande avanço científico, né, perante a grandiosidade do conhecimento que a gente tem pela frente, mas é um caminho também de aprendizado, de manipulação das coisas. E no futuro, né, e já estão fazendo algo assim dos seres, né? Começamos com as plantas, com os animais, aí não vou fazer previsões de futuro além disso. Passo a palavra para Maria Antônia, se tem alguma consideração. Acho que a consideração, você destrinchou bem a resposta, né, Doni?
Mas o que eu queria, assim, salientar, o quanto é importante esse processo de nós olharmos as experiências terrenas como oportunidade de exercício da nossa inteligência, e o quanto que no exercício da nossa inteligência, nós também desempenhamos um papel na cocriação. Nós somos colaboradores do Cristo na Terra, à medida que nós estudamos, vamos ampliando nossos conhecimentos científicos, terrenos, né? Embora muito distante da ciência espiritual, porque nós ainda estamos muito distante desse processo evolutivo, mas o estágio em que nós estamos, o principal objetivo não é atender somente às nossas necessidades terrenas, os nossos problemas terrenos, mas, sobretudo, ampliar a nossa inteligência. E aí, nesse aspecto, né, nós conhecermos que existe uma espiritualidade, nós temos, como a doutrina nos aponta, o sentimento religioso, o conhecimento mais ampliado da ciência espiritual, da filosofia e principalmente da religião, que nos traz o caminho para realmente nos conduzirmos moralmente melhor, nós podemos não só ampliar a nossa inteligência, mas também já treinando os nossos comportamentos para que nossa evolução espiritual aconteça de maneira mais acentuada, mais rápida e possamos realmente atender os propósitos do nosso progresso espiritual. E para aqueles que estão ouvindo, é interessante se as pessoas buscarem a leitura do livro Evolução em Dois Mundos, né? Do André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, em que ele faz detalhes, descrições detalhadas desse processo, do início lá da vida, né, na Terra, e da importância da química orgânica inicial lá da Terra, né? E da contribuição de todo esse processo evolutivo. Então, que a gente percebe que ambas as áreas da química, elas precisam andar de mãos dadas para que ambas possam cumprir o seu progresso. É essa observação que eu gostaria de fazer. Agora eu passo para o Doni a falar da nona pergunta. Maria Antônia, ainda sobre a oitava, ela cabe na sétima, na oitava. Estou indo para o Livro dos Espíritos na questão 540, tá? Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e refletido. Não vou ler toda a resposta. Uns sim, uns não. Então, na colaboração dessa química orgânica e inorgânica, vamos falar assim, nessa evolução desse mundo, temos, como ele diz, miríades de seres que estão contribuindo sem ao menos saber, né? Vamos por aí aqueles que constroem os recifes. Estão lá, né, trabalhando. Até um certo ponto, todos estão ainda trabalhando de forma sem saber como participam, mas participam. É toda uma cadeia, é tudo muito bem. Vamos pôr a palavra planejado, mas não sei se para a espiritualidade superior, o planejado é a melhor das palavras, né? E nós também, nesse aprendizado, para que nós, no futuro, sejamos esse, como eu havia comentado. E no Livro dos Espíritos, isso está muito bem colocado, ele coloca para nós assim: mais tarde, quando a sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas no mundo moral.
né? Então, como está escrito lá na questão número 7, na conceituação dos valores espirituais, a lei de evolução para todos os seres e coisas do universo. Então, vamos para a pergunta número 9. A radioatividade opera a destruição ou a evolução da matéria? A resposta de Emmanuel. Por meio da radioatividade, verifica-se a evolução da matéria. É nesse contínuo desgaste que se observam os processos de transformação das individuações químicas, convertidas em energia, movimento, eletricidade, luz, na ascensão para novas modalidades evolutivas, em obediência às leis que regem o universo. Então, é interessante a gente observar essa pergunta, porque qualquer coisa que nós remetemos à radioatividade, nós nos assustamos, porque a gente tem aquela visão de que é um elemento perigoso, de que causa grandes problemas destrutivos e tudo mais. E o que o Emmanuel nos mostra que é o contrário, né? Que por meio da radioatividade verifica-se uma evolução da matéria. E nesse contínuo desgaste, né, que se observa, o que é que acontece? Há uma conversão da energia que vai se transformar em movimento, eletricidade, luz, né? E ele diz assim, na ascensão para novas modalidades evolutivas em obediência às leis que regem o universo. Ele está nos indicando que a radioatividade em si, ela é tão importante quanto os demais elementos da matéria terrena. E ela também passa por evolução, ela também se desgasta, ela também se renova. O problema que nós temos com relação à radioatividade é o mau uso dela, né? É o quanto que as pessoas, e a gente já viu isso lá no início, né, Doni? Me lembro que você apontou isso até como um exemplo, que o problema não é da matéria em si, que está em processo de evolução. Ela segue as leis que regem o universo. O problema está na conduta humana, no quanto o homem ainda não está preparado, não está evoluído, não é que não está preparado, mas ele não está evoluído o suficiente para assumir as suas responsabilidades frente à natureza. E aí faz mau uso das coisas que ele vai descobrindo, porque o elemento está na natureza, o elemento tem uma relação direta com as leis do universo, né? Mas o problema é o mau uso, né? E a gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal. E a gente já viu isso, né? Quando você citou aquele exemplo de Hiroshima e Nagasaki, né? E então eu acho que o importante dessa resposta é a gente lembrar que o mau uso é que sempre determina os desequilíbrios na natureza. Doni? A radioatividade sempre deixa a gente, né, com o pé atrás sobre o que significa isso, né? A gente sabe que pode ter um uso, né, desse tipo, mas isso é conosco, é com o próprio homem, né, com os recursos que a natureza oferece, é o uso, vamos dizer, equivocado. Mas vamos pensar, né, nós temos uso radioterapia para a cura do câncer, né? Nós temos, aí como está dito aí, né, pode ser convertido em energia, movimento, eletricidade, luz. Nós precisamos, imagina os países aí que são mais frios, né, tem um inverno aí de neve, então necessita dessa energia, né? Então,
e ao mesmo tempo, nossas irresponsabilidades para algo que nós estamos desenvolvendo e não estamos cuidando. Eu lembro bem das cápsulas que são usadas nas máquinas de radiologia, né, que é o Césio, né? E foram descartadas num lixão em Goiânia, lembra aquela vez, né? Então, ao mesmo que estava ali sendo utilizado e para o bem, né? E, de repente, tem um descarte. Então, não tem a ver, né? Tudo, quer dizer, tudo tem a ver, é conosco mesmo a nossa destinação. Olha só um pouquinho mais técnico, né? A questão. O que é radioatividade? Porque ele pergunta aqui, radioatividade opera destruição ou evolução da matéria, né? E ele não está falando de destruição no sentido de destruição que nós falamos, era da desintegração mesmo da matéria, né? Um átomo que o seu núcleo atômico ele se desfaz e, opa, acabou, né? E o que é isso, né? Morte ou evolução? Então, o que é radioatividade? É a desintegração espontânea do núcleo atômico com emissão de partículas ou radiação eletromagnética. Parece espontânea, lógico, tem as provocadas e tudo, foi onde o homem aprendeu a trabalhar e libera essa energia, né? E olha só, o próprio átomo, né, já de alguns elementos, não, deixando de ser aquela partícula estável, né, e já havendo uma instabilidade, como se diz, do núcleo atômico, quer dizer, ele deixando aquele lugar dele e isso se modificando. Então, desculpe, pessoal, eu sei que eu tenho falado assim com certa insistência, mas sendo colocado isso, né? Ele já disse, pelo meio da radioatividade, verifica evolução da matéria. E, ao final, para modalidades evolutivas em obediência às leis que regem o universo. Então, tudo tem uma destinação e, com certeza, é para uma finalidade maior, né? Nós temos até, eu digo que o espírita tem informações privilegiadas quando ele estuda a Gênese, quando ele vê André Luiz com a evolução em dois mundos e outras informações que nos chegaram tão assim antecipadas e foram comprovadas aí ao longo do tempo e outras que serão comprovadas depois, como o fluido cósmico universal, né? Existem associações médicas espíritas, psicólogas espíritas, cientistas espíritas. Muitos estão estudando e tentando comprovar aquilo que já nos traz as obras espíritas, tá? Então, quando nós lemos a Gênese, é um verdadeiro tratado, né, de química e biologia, até bem difícil de entender, né? Aqui, Emmanuel está dando uma palhinha para nós, que ele, né, deu uma mastigadinha, está nos trazendo de uma forma mais fácil. Mas, mesmo assim, ele é muito erudito nas coisas que ele escreve, e as palavras realmente nos fazem criar mais uma interpretação, quer dizer, ele fez uma exégese das obras, né, e nós precisamos estudar a forma como ele nos apresenta para tentar ficar que é mais fácil ainda, né, de entendimento, né, Maria Antônia? Que não é fácil, e cada palavra e cada vírgula dele tem um conteúdo profundo, né? Ele, por si só, é muito profundo, né? Temos ir para as 10? A 10ª, sim. 10. Agora, onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente, trabalhando as suas forças? O Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida,
recebem a renovação constante de suas energias, através de chuva incessante dos átomos, que a sede do sistema, no caso o sistema solar, envia à sua família de mundos, equilibrados na sua atração dentro do infinito. Olha que profundo esse assunto. Doni. Na maior parte, né, a gente também não conhece em profundidade os outros sistemas, tem algo que gera a energia, que nós dizemos fonte vital, no sentido de vital, porque determina a vida, e não quer dizer que ela é o princípio vital no sentido, né, que a gente entende, né? Mas ela emana e nos lança, né, como ele diz aqui, uma chuva incessante de átomos, que alimenta toda a energia dos átomos que nós temos aqui, e é a vida, né? Vamos por aí fotossíntese, vamos por tantas coisas que ocorrem graças ao Sol, né? Ele é o que alimenta realmente, por isso ele fala vital, a vida aqui no planeta. Imagina se não tivéssemos, poderia ser que houvesse vida, mas não a vida espiritual, vamos falar assim, porque os espíritos podem habitar qualquer lugar de todo o sistema, de todo o universo, mas para essa fase que nós precisamos nos manifestar através de um corpo físico, e tudo foi criado para isso, nós precisamos habitar um local que tem uma fonte vital de vida, e é o Sol que exerce isso daí, tá? Eu gosto de ver algumas coisas. O Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária, não só nossa, todos que estão no sistema solar, todos necessitam do Sol, né? Aí ele coloca assim: processam as forças embrionárias da vida, que recebem a constante, né, impulso dessa fonte vital. Então, é muito, muito importante entendermos a grandiosidade da criação em si, onde tudo está pensado para o devido momento. Um Sol que nos dá toda a energia necessária para toda a criação de vida e toda a sequência que advém disso. E aí ele coloca aqui, né, chuva incessante de átomos, que é essa carga de energia que nos chega, e ao final, né, ele fala, envia a sua família dos mundos, o nosso sistema, né, equilibrados, olha que inteligência, que tudo foi feito assim, olha, nós vamos colocar esse planetazinho aqui, né, vai chamar Terra, mas ele vai ficar exatamente aqui. Mas como nós vamos fazer? Vamos mover todo o universo para que nós tenhamos esse início, né? E aí veio, estamos aqui, né? 4,7 bilhões de anos, tudo isso começou, né? E equilibrados na sua atração dentro do infinito. Aí é que interessante, é do infinito. Nós estamos falando do sistema solar, lógico, nós sabemos que não temos a exclusividade de sermos os únicos, e por observação sabemos que tem galáxias e galáxias, e não sabemos onde termina, provavelmente não termina, nós sabemos que é infinito, e tudo tem o seu equilíbrio. É um sistema solar equilibrando com outro sistema, com outras galáxias, e galáxias se estabilizando com outras e outras e outras, com uma grandiosidade que, quando começa a pensar, é capaz de dar dor de cabeça, mas não chegamos ao final dessa maravilhosa, né, da criação divina de Deus para tudo isso daí. Maria Antônia? Eu acho que, assim, quanto à pergunta em si, não tem muito o que acrescentar, porque você já destrinchou bem, né, o texto. O que me chama a atenção é essa finalização, né?
quando ele fala que ele diz aqui que é uma renovação constante das suas energias através da chuva incessante de átomos que a sede do sistema solar, né, envia à sua família de mundos. Olha, que bárbaro! A gente não para pensar nisso, né? E nós temos outros tantos planetas irmãos orbitando e recebendo a energia do Sol, né? E que tudo funciona de uma maneira tão equilibrada, ao ponto de um não desequilibrar o outro. E daí porque há essa preocupação, a conduta do homem na Terra frente ao planeta, né? E quando você começa a desequilibrar o sistema, o funcionamento do planeta, ele coloca em risco os outros co-irmãos aí no espaço. E a gente não se preocupa, quer dizer, parece que é muito distante o risco que nós podemos provocar contra a obra divina, né? Que não é só contra a nossa própria vida terrena, mas é contra todo um processo da criação divina que estabelece leis universais que mantém todo o equilíbrio. Por isso, eu acredito muito que quando a gente vive esse clima tenso que nós temos vivido na Terra, sob ameaças de uma terceira guerra mundial, quando a gente vive esse desalinho mental que nós estamos vivendo, que nós sabemos que é próprio de um planeta de transição, isso só nos leva a acreditar que realmente existem forças superiores cuidando de nós. Porque, caso contrário, tantos desmandos que a gente observa dentro do planeta, as pessoas agindo contra o próprio planeta, que nós também contribuímos para colocar em risco o universo, né? Os outros nossos irmãos planetários aí, né? Então, eu acredito muito que a lei divina, ela realmente funciona, ela é justa, e no momento exato, se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós não teremos condições mais de habitar mesmo esse planeta. Porque eu acredito que aqueles que trabalharam para a implantação da vida nesse planeta, para que esse planeta pudesse evoluir, eles jamais deixarão que o próprio homem imploda o planeta. Então, eu acredito muito, né, nessa... Por isso que é bom conhecer a doutrina espírita e conhecer principalmente essas informações das leis naturais, sabendo da lei de evolução, sabendo que todos os planetas evoluem, que nós também estamos evoluindo, que nós estamos agora em transição, né? Porque nós usamos muito mal, às vezes, o nosso livre-arbítrio. Eu vejo que essa grande lição que o Emmanuel traz para a gente é de chamar atenção para a nossa responsabilidade com relação à criação divina, né? Não é só com a criação da nossa própria vida, dos recursos que nos cercam, mas de todo o cosmos, né? Hoje nós temos que ter um olhar que nós estamos integrados no cosmos. A nossa vida terrena, ela é passageira, ela é só uma escola, né? Mas se a gente cometer falhas aqui nessa escola, e essas falhas repercutirem com mais gravidade, quem vai sofrer as consequências somos nós mesmos, né? E o alto não deixaria que as nossas irresponsabilidades reflitam no universo. Isso eu acredito que não. Maria Antônia, estamos caminhando aí para o final, né, de mais um programa. Peço que deixem aí suas perguntas, suas considerações, né, ou sugestões, fiquem à vontade. E aí eu peço para que a Maria Antônia faça a prece final, para que a gente encerre mais um programa. Então, vamos agradecer, né, a Deus por termos andado mais um pouquinho
pouquinho, mas esperamos que na próxima semana a gente consiga concluir essa etapa. Levemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso amado Mestre, e aos grandes espíritos trabalhadores do universo, para que eles possam nos perdoar as fraquezas, que eles possam nos auxiliar a despertar as nossas responsabilidades frente a essa obra magnânima que eles nos deixaram. Que possamos, ó Pai, nos tornarmos cada vez melhores espiritualmente, a fim de colaborar com a vossa obra, a obra da evolução de tudo e de todos, uma vez que, conforme esse aprendizado, tudo está evoluindo dentro da vossa lei. Obrigada, Senhor, por mais esta noite de ensinamento, de aprendizado. Que a vossa luz possa permanecer conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.